Há um pouco mais de 2000 anos atrás, diante da crucificação de Jesus, Ele sendo justo, imerecedor da crucificação, teve seus pés, suas mãos perfuradas, por um propósito de dar a oportunidade a mim e a você diante da autoridade romana, aquele que poderia julgar o mundo, mas que não veio para julgar, mas veio para salvar. Quando estava diante da autoridade romana, Ele veio para o seu povo, mas o seu povo gritava: crucifica-o, solte a Barrabás. Oh, amados, nós temos que entender que Jesus foi crucificado, Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, mas esta voz continua ecoando: nós escolhemos a Barrabás, crucifica a Jesus, nós escolhemos Barrabás. O mundo ainda grita dessa forma. Nós temos pregado, nós temos cantado que o sangue de Jesus ainda está vertendo na cruz, para que eu e você tenhamos a oportunidade de alcançar a santificação. Mas o sistema está aí fora, gritando: nós escolhemos Barrabás, crucifica a Jesus. No mês passado, eu creio, em uma das sextas-feiras que eu estava no monte, o interessante é que aquele dia eu pedi para o Senhor: Pai, se o Senhor puder, manda alguém para falar comigo. Mande alguém para me dar uma palavra de consolo, de ajuda. E em determinado momento que eu estava na adoração, uma jovem me procurou para pedir oração. Naquele dia o Senhor estava me ensinando mais uma vez que o propósito estava além da necessidade. Eu queria uma palavra de direcionamento, de consolo. E o Senhor manda para mim uma jovem que sentiu de Deus para que eu orasse por ela. O que ela me colocou, que a necessidade dela era de perdão.
pois o passado dela condenava muito ela. A família não aceitava a condição dela ter aceitado a Cristo, porque a família era envolvida com magias negras, com espiritualismo. Então ela tinha uma dificuldade de prosseguir, porque mediante a falta de ajuda, mediante a falta de apoio, ela vivia desistindo. E a palavra que o Senhor me deu para falar para ela é para que ela entendesse que se Jesus precisasse morrer 1000 vezes por ela, Jesus morreria 1000 vezes por ela, porque ela tinha valor. Nós estamos aqui dentro da igreja, dentro do propósito do Senhor, crendo que Ele morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou por mim, por você, e hoje Ele está vivo. O mundo não entende isso, eles adoram um Deus que ainda está crucificado, um Jesus que ainda permanece no crucifixo, um Jesus que está crucificado na parede, um Jesus que está crucificado numa corrente de ouro ou de prata, um Jesus que permanece crucificado num quadro, mas Ele não permaneceu na cruz. A cruz não pôde suportar o Criador, o Verbo, porque o propósito dele estava além daquilo que era a necessidade. E hoje Ele está aqui em nosso meio, vivo. Jesus é o Verbo que antes de tudo criou todas as coisas. Ele ainda continua sendo o Verbo. E Ele continuará sendo o Verbo. Feche seus olhos neste momento. Oh Espírito Santo, só Tu és santo, só Tu és digno. Te exaltamos, Senhor. Em Ti todo domínio, todo poder. Jesus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Na autoridade do Teu nome, que foi colocado pelo Pai, diante dos céus, diante da terra, diante de toda a criação, todo domínio, todo governo está em Suas mãos. Mediante esta autoridade, estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Declaramos que não vivemos
pelos pensamentos pagãos, mas nós vivemos sim pela fé de quem se aproxima diante do Pai, porque crê que Ele existe, de quem se aproxima do Filho, porque o Filho nós cremos que está ligado ao Pai, e diante de quem se aproxima do Espírito Santo, porque nós cremos que Ele é o nosso fôlego de vida. Espírito Santo, continua neste lugar. Dá a mim agora toda a destreza, toda a capacidade, toda a unção necessária, para que eu possa ser um atalaia, para que eu possa ser um instrumento nas suas mãos. Que eu não diga nada que não venha do teu altar. Que em mim agora possa se encontrar apenas aquilo que é a manifestação da tua parte. Eu me esvazio totalmente de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, para que eu possa ser cheio neste momento daquilo que é da tua parte, e assim eu estendo para a tua igreja agora. Aqui estão os seus filhos e filhas, tu conheces os corações de cada um deles, tu sabes, ó Pai, o que cada um necessita ouvir nesta noite, o que nós precisamos carregar nesta noite. Então tira agora toda a impossibilidade, todo tipo de bloqueio. Coloca em nós agora uma unção de sabedoria e de entendimento da tua palavra. Tudo que não pertence ao Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E declaramos que Satanás, suas entidades, seus demônios, não prevalecerão contra a igreja. Pelo contrário, nós vamos saquear o inferno hoje. Nós vamos retirar do inferno tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está algemado. Declaramos que vamos viver este domingo de Páscoa em plena e total libertação, onde todas as cadeias, onde todas as algemas serão quebradas, e nós estaremos vivendo, sim, a tua vontade, que é uma terra que mana leite e mel, a nossa Jerusalém celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia, meus irmãos. Abra aí tua palavra, abra aí teu verbo. Eu senti de pedir para a igreja hoje, para que você não deixe de trazer a sua Bíblia, quer seja no celular ou livro físico, não importa, mas esteja em todo o tempo com sua Bíblia nas mãos. E quando nós lermos aqui Lucas, abra já em Lucas capítulo 15, dos versos, 14, dos versos 15 ao 24, Lucas 14, dos versos 15 ao 24, depois nós vamos para o capítulo 22, está aí próximo, versos 15, mas eu vou pedir para você que não feche a sua Bíblia, deixe ela já aberta neste texto, para que nós possamos caminhar falando da palavra, amém? Diz assim, todos abriram já em Lucas, capítulo 14, versos 15, diz assim: ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, Jesus estava à mesa na casa de um fariseu, nós vamos falar sobre isso. Então, um dos que estavam, só para nós entendermos o contexto, um dos que estavam à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão aonde? Aqui na minha versão está no reino de Deus. Assim está para você? Amém? Ele, porém, Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos.
À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Olha só, preste atenção nessa palavra. Vinde, porque tudo já está o quê? Preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram então a escusar-se, ou seja, a fugir do compromisso, a fugir do convite. E disse o primeiro: olha, eu até queria ir, eu queria mesmo. O senhor sabe, dono da festa, como é o meu coração, mas acontece o seguinte: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Então eu te peço, eu te rogo que me tenhas por escuso, ou seja, por dispensado. Aí o outro disse: olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Eu também te peço que me tenhas por escusado, ou seja, que me tenha também liberado deste convite. E mais um outro disse: olha, eu casei agora. Poxa, eu casei, sabe como é que é, né? Por isso eu não posso ir, estou novinho, casado de novo. Voltando então o servo, tudo contou ao seu senhor, o dono da festa. Então, o senhor, o dono da festa, irado. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze então aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, ou seja, olha, tem cadeira sobrando ainda, eu peguei todo mundo. E aí o Senhor então responde ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Caminha comigo aí, podeis assentar, caminha comigo aí, para o capítulo 22. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada, capítulo 22, versos 15, diz assim: então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora o quê? Do meu sofrimento. É isso que está para você aí? Amém? Louvado seja Deus então, por mais uma oportunidade que nós temos em nosso culto da família. Amém? Nós estamos hoje trabalhando com um tema muito importante: o desejo de Deus. E igreja eleita, por muitas ministrações nós recebemos o entendimento, o ensinamento da parte do Senhor, que tanto o desejo quanto a ansiedade são sentimentos que são naturais. No entanto, quando eles são vividos de uma forma muito intensa, de uma forma descontrolada. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é exatamente um desejo potencializado. Ou seja, eu pretendo comprar um carro. Eu estava falando com o Ricardo sobre isso. Pretendo comprar um carro. Mas eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que fazer um projeto de compra para esse carro, eu preciso me programar. Aí eu começo então a programar, eu tenho um desejo. Aí eu começo a ver que eu estou cada vez mais desejando aquele carro, e eu estou me programando, mas cada vez mais eu desejo aquele carro. Aí isso se torna uma ansiedade. A ansiedade é o desejo potencializado. E o que acontece? Nenhum problema nisso. Você pode ter ansiedade. A questão da ansiedade é que ela tem que estar controlada. Ela precisa estar diante de um controle do seu espírito. Ou seja, o seu espírito falando para o seu coração: olha, aquilo que você quer é bom, você precisa, você pode, mas toma cuidado, espera o tempo certo. Quando a ansiedade se torna já algo também potencializado, ela se torna algo perigoso, porque ela pode se tornar até um trauma. Por conta do quê?
por conta da demora. Eu tenho um projeto, eu tenho um tempo programado para comprar este carro, mas ele não chega e eu fico, Carol, o meu vizinho comprou o carro, o meu irmão comprou o carro, o irmão da igreja, aquele filho da jumenta de Balaão, alguns falam assim, né, desprezar o outro, né, aquele rapaz que não vale nada, aquela pessoa que comprou o carro que eu queria, e eu não consigo comprar o carro. Então, muitas vezes o carro, ou aquele algo, pode ser um curso, pode ser um trabalho, está demorando. Então, esta ansiedade muitas vezes se torna um trauma, porque você não consegue esperar. Agora, muitas vezes você recebe aquele algo, você fez um planejamento, você se programou, e quando você então recebe aquele algo não é o que você esperava. Aí você fala, puxa vida, eu me esforcei tanto, eu me programei tanto, eu projetei tanto e agora eu tenho, mas não é aquilo que eu esperava. Então as pessoas se decepcionam, se frustram por conta de uma ansiedade que ela não está controlada, uma ansiedade em que o espírito perdeu o controle da alma, então causam traumas. Amados, ser ansioso não é errado. Nós vamos ter aqui, à luz da palavra, que o próprio Deus tem desejo e é ansioso também. Agora, nós já fomos ministrados que Deus possui então essa expectativa, um desejo diante de toda a sua criação. Agora, Deus em nenhum momento ele vai sofrer por conta da ansiedade dele, assim como nós. Deus, ele é o Criador, ou seja, ele está acima de uma expectativa, ele está acima do desejo, mas ele tem sentimentos. O Espírito Santo é a parte, vamos colocar assim, de Deus, onde as emoções de Deus são, vamos colocar, manifestas para nossas vidas. Então o Espírito Santo tem desejo pela senhora irmã Cida. Então ele olha para a senhora, vê os sofrimentos da senhora, da irmã Cláudia, e a ponto de ver que vocês não sabem nem orar, e eu também não sei orar, ele fala assim, sabe de uma coisa, Senhor? Pai, o teu filho e a tua filha estão ali, eu estou observando eles, eu tenho tanto desejo por eles, eu gosto tanto, amo tanto eles, deixa eu fazer o seguinte, deixa que eu oro por eles. Eles não estão sabendo orar como se convém, então vou interpretar então a oração deles ao Pai. O Espírito Santo tem essa, vamos colocar essa manifestação que é por nós. Agora, o Espírito Santo, ele coloca em Deus o propósito de um desejo, de um anseio muito grande por nossas vidas, e nele, em Deus, não há maldade, só há bondade. Dentro desta expectativa boa, dentro deste desejo que Deus tem por nós, desta boa expectativa, nós vemos que Deus, lá através do profeta Ezequiel, nos mostra o seu amor. Abra aí então, se você puder, deixa marcado aí Lucas 14, não sai não. Mas abra aí no livro de Ezequiel, capítulo 33, versos 11. Nós vamos ver então a vontade de Deus, por mim e por você. Deus tem uma vontade muito grande por mim e por você, e é de bem. Deus fala assim através do profeta, então lhes orientarás dizendo, olha só, tão certo como eu vivo, diz Yahvé. Ele está falando assim, olha, eu quero que você entenda que isso é tão verdadeiro, que eu estou comparando a minha vida. Lembra que nós falamos, Ricardo, a respeito da fé? Que a fé que agrada a Deus é a respeito daquelas pessoas que se aproximam, irmão Cida, crendo que Deus existe. Então ele está falando assim, se você crê que eu existe, então a sua fé vai acreditar na minha palavra. Então ele está falando aqui, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo. Ou seja, eu não quero que o pecador, eu não quero que aquele, olha só, amados, eu não quero que o desobediente morra, não. Eu não tenho prazer nisso, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio, o pecador, o desobediente, seja lá quem esteja desobedecendo a Deus, venha a ser convertido, ou seja, se converta, se ajuste, se desvie do seu mau caminho e viva
Aí ele fala: povo de Israel, convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Agora preste atenção, ele termina esse verso 11 da seguinte forma: porque o teu povo haverá de perecer, ó casa de Israel. A casa de Israel não é o povo, ele está falando para a casa de Israel, porque o povo da casa de Israel não podia perecer. Amados, exatamente ele está falando assim: a casa de Israel, estou me referindo à promessa que eu fiz a Davi, que eu permaneceria a casa de Israel através da promessa de Davi. Então eu estou falando agora para a minha promessa, eu estou colocando diante da minha promessa: olha a minha promessa, olha a minha palavra, porque o meu povo vai perecer. Amados, nós não perecemos mediante a palavra promessa de Deus, de toda a promessa de Deus para nossas vidas. Nós temos as misericórdias diante da fidelidade do Senhor. Então isso é uma promessa, e diante dessa promessa, então ele está o tempo todo falando: olha, a minha palavra para a igreja, que eu serei o pastor dela, a minha palavra é que eu serei a luz e a salvação. Por que então a minha casa perecerá mediante todas essas palavras de promessas que eu já fiz? Amém, amados? Então nós temos uma promessa, e diante desta palavra de promessa, a nossa vitória é confirmada. Agora preste atenção, o povo de Israel, quando Deus falou isso ao povo de Israel, o povo de Israel estava numa situação de desobediência tão grande, de iniquidade tão grande, que eles falavam assim: olha, nem o Senhor vai querer mais a gente. As promessas do Senhor agora, sobre as nossas vidas, não terão mais efeito. Eles perderam totalmente, vamos colocar assim, a relação com Deus, a referência de Deus. Então essa palavra agora, através do profeta, então lhes orientas dizendo: tão certo como eu vivo, tão certo como a minha palavra é verdadeira, tão certo quanto a fé de vocês está em mim, eu falo para vocês que o meu pensamento para vocês é de bondade, não é de mal. Nós temos que crer dessa forma, amados. O desejo de misericórdia de Deus por nossas vidas é tão grande, que diante de uma atitude de arrependimento e conversão, Ele se esquece das nossas mazelas, Ele se esquece das nossas iniquidades, Ele apaga as nossas iniquidades. Eu já falei em outras ministrações a respeito de Acabe, se até Acabe conseguiu misericórdia do Senhor, porque nós não alcançaremos essa misericórdia. Nós vamos ver ainda através do profeta Isaías, então, que o Senhor nos fala isso. Nós vamos chegar na ministração, é só uma introdução. Olha só o que o Senhor Deus fala então através do profeta Isaías, capítulo 1, versos 18 a 20. Então, sim, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Ele está falando: chega aqui do meu lado, vamos ter uma conversa. Então vinde e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e a escarlata é vermelha, eles se tornarão alvos, como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Agora olha aí, condicional: se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Ou seja, o Senhor em todo tempo está falando assim: se você quiser, se você ouvir minha palavra, se você entender que eu sou o Deus vivo, que permaneço com a minha promessa diante de você com fidelidade, se você me ouvir, você vai viver sim o melhor desta terra. Nesta terra que você está vivendo, eu vou sim dar oportunidade para que você coma o melhor desta terra. É essa a palavra do Senhor, amados. Nós podemos ver claramente que a vontade de Deus e a sua expectativa e ansiedade é sempre abençoar a humanidade, é sempre colocar a sua bênção para mim e para você. Amém, amados? O Senhor deseja em todo tempo criar uma oportunidade de reconciliação,
uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de arrependimento. Agora, mesmo mediante este estado de enfermidade, então o Senhor fala assim: não se acuse. Você já tem um acusador, que é Satanás. Ele já faz o papel dele direitinho, ele já te acusa, falando: olha, você fez isso, você não presta. Aí Deus olha para mim e para você e fala assim: não dê ouvidos para ele não, dê ouvidos para mim. Não, tipo assim, não dê atenção, não queira ouvir o diabo, mas me ouça, queira me ouvir, enquanto o diabo está falando para você, o inimigo está falando para você: não tem mais jeito, você não presta. Eu estou falando para você que você tem jeito sim, que você presta, e eu te amo, e minha bondade está sobre a sua vida, mas queira me ouvir. O Senhor Espírito Santo nos conduz nessa noite, para esta introdução, a fim que nós possamos atentar para este tempo de libertação, amados. Nós estamos vivendo um tempo de Páscoa, e a Páscoa significa libertação, e muitos de nós, o mundo que nós estamos vivendo, vive em cativeiros, estão presos dentro de um sistema, e o Senhor fala assim: olha, não deixe que este sistema te impeça de viver o propósito que eu tenho de libertação para a sua vida. Deus tem libertação para nós. Hoje o cristianismo no mundo comemora o quê? O domingo de Páscoa. No mundo inteiro se comemora o domingo de Páscoa. E eu entendo que para muitos esta Páscoa ela é apenas comercial, ela é uma troca de ovinhos de chocolate branco, chocolate preto, agora deve ter chocolate até malhado, né? Tem de tudo. Amados, por mais que o chocolate branco, seja lá o chocolate, o coelhinho de chocolate que você vai comer, seja gostoso, ele nunca vai se comparar com aquilo que é proposto de Deus para a minha vida e para a sua vida. A bondade do Senhor, ela é tão grande que ela rompe qualquer tipo de barreira, mas ela está muito além de tudo aquilo que é material e tangível, amados. Então esta comercialização que se colocou exatamente neste momento de Páscoa, foi exatamente para que se desviasse o propósito de libertação do Senhor. O êxodo, nós vamos falar o que é Páscoa, o êxodo ocorrido lá em Moisés, ele ainda é refletido em nossas vidas. Nós já pregamos isso, foi o primeiro êxodo, e nós estamos vivendo então o segundo êxodo, amém? Para muitos, o propósito de Deus está perdido. Agora, amados, nós já fomos ministrados que a Páscoa teve essa origem lá na saída do povo de Israel do Egito. Páscoa significa, que eu já falei, pesar, que significa passar por cima. Naquele momento então que o povo estava sendo liberado por Deus, estava sendo retirado pela mão forte de Deus do Egito, Deus tinha dado orientação: olha, pega o sangue do cordeiro, faz uma aspersão sobre todos os portais, sobre todos os umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar por cima, e ele vai verificar então os umbrais em que estiver aspergido o sangue, e não vai entrar nessa casa, exatamente para estabelecer a 10ª praga, que era matar os primogênitos. Então, o passar, é o passar por cima, é uma festa judaica, que é comemorada ainda hoje. Ela tem início no 15º dia do mês de Nissan, é o primeiro mês do calendário judaico. Agora preste atenção, amados, a Páscoa é um dos maiores símbolos para as nossas vidas, e muitas vezes nós perdemos este símbolo espiritual por conta, exatamente, que o sistema vem tirando a atenção daquilo que é o propósito da Páscoa. A Páscoa é exatamente o símbolo do desejo e da ansiedade de Deus por nossas vidas. A Páscoa foi estabelecida para que o povo de Israel fosse libertado, e nós vivemos a Páscoa através de Jesus hoje, representativamente de uma forma espiritual, representando a minha libertação, a sua libertação. Agora, a Páscoa, ela está além da teologia. A teologia muitas vezes ela faz uma confusão naquilo que é a separação, os eleitos, a separação. Por isso que nós não pregamos teologia, por isso que nós pregamos a mensagem da cruz sempre.
Eu posso viver aqui para você e falar assim: olha, eu vou fazer uma teologia aqui de motivacional e dizer para você assim: olha, estou descendo do monte agora, segura aí, Ricardo, segura aí que Deus está te falando agora. Olha, Deus está mandando te dizer que eu vou entregar para você tudo aquilo que você quer e você vai comer o melhor dessa terra. Teologia da motivação. Mas será que, mas será que o Ricardo está ouvindo? Será que ele está recebendo a palavra aqui, como nós falamos? Será que ele está querendo ouvir a palavra do Senhor? Será que ele está com o seu coração arrependido para que esta palavra de vitória venha sobre ele? Por isso que nós não pregamos teologias nenhuma, nós pregamos a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é: arrepende-te. Se arrependa, se converta, essa é a mensagem da cruz. Porque quando você buscar então o primeiro reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, amados. A Páscoa dos judeus. O povo precisava sair do Egito, mas Deus queria um relacionamento com o povo de Israel. Exatamente para que eles crescem, para que eles entendessem um Deus que era poderoso, um Deus que soltaria eles do Egito com mão forte, mas depois daria o que? Uma terra que manasse leite e mel. Ou seja, a Canaã era um produto de uma obediência, era produto de um seguir, de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor estava estabelecida através de Moisés. Em determinado momento que eles saíram do Egito, o que aconteceu? Desobedeceram, foram rebeldes. Então eles começaram a murmurar contra Moisés em todo o tempo. E aquele momento então se estabeleceu o quê? O bloqueio da promessa do Senhor. Toda aquela geração, toda aquela primeira geração do povo de Israel não puderam entrar na Canaã. Então nós precisamos entender que a Páscoa é o propósito, vamos colocar assim, principal de Deus nas nossas vidas. É o símbolo do desejo, daquela expectativa de Deus para que nós possamos passar por um processo de libertação, onde todo cativeiro vai cair por terra, onde toda algema vai cair por terra, mas nós precisamos estar obedientes, nós precisamos querer e ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando nessa Páscoa. O Senhor tem expectativa na minha vida e na sua vida, amados. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Ou será que nós estamos como a primeira geração de Israel que saiu do Egito, pensando ainda nas cebolas do Egito, pensando naquilo que ainda faz, debaixo de escravidão, debaixo de chicotada, mas pensando ainda na cebola do Egito? Essa, muitas vezes, é a situação da atual igreja. Ela já foi liberta, ela já tem uma palavra de propósito de libertação, de Canaã, de Nova Jerusalém, mas ela ainda continua pensando no cativeiro que ficou lá para trás. Nós devemos, amados, viver a mensagem da cruz. Levante suas mãos assim comigo, me permita fazer isso. Diga assim: Senhor, eu quero comer o melhor desta terra, portanto, eu te ouvirei. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Então receba toda a Páscoa, nesse ano. Se Jesus não voltar na próxima, se Ele não nos arrebatar de alguma forma, viva todas as Páscoas que vier na sua vida, sempre de uma forma espiritual, entendendo que ela significa a minha libertação, a sua libertação, este segundo êxito que veio através de Jesus, amém? Agora abra aí de novo aí, no capítulo 14, no verso 15, nós podemos ver que, nos versículos anteriores, Jesus estava então visitando a casa de certo fariseu. E naquele momento então que Jesus estava visitando a casa deste fariseu, Jesus estava assim, de olho em tudo que estava acontecendo.
E onde Jesus está presente, ele está de olho. Está olhando para mim também, não é só para vocês não. Aonde Jesus está presente, ele está o quê? Observando. E naquele momento então que ele estava observando todas as coisas acontecerem na casa daquele fariseu, ele começa então a elencar sobre atos de justiça, necessidade de atos de justiça, e a palavra fala então que no versos 15, certo homem que estava sentado com ele, diante dos discípulos também, este homem então fala o seguinte: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Observe que Jesus estava falando sobre atos de justiça. Aquele homem então faz uma afirmação que Jesus não reprova. Pelo contrário, Jesus aceita a afirmação dele. Jesus simplesmente faz um complemento: olha, você está correto, mas eu quero te dizer que já há uma grande festa preparada, e os convidados já foram, e as pessoas já foram convidadas, ou seja, os convites já estão realizados, já foram feitos os convites, já foram emitidos os convites, ou seja, já há uma grande festa. O que Deus estava falando naquele momento? Olha, este pão, esta festa que você fala, esta ceia que você fala, que vai ser bem-aventurado quem chegar nela, entenda que esta festa já está declarada. Você está falando bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Eu quero que vocês entendam que o convite para esta festa já foi feito. Amados, preste bem atenção ao que o Espírito Santo vai falar para mim e para você. Todo convite possui um nome de destinatário. O seu nome já foi escrito neste convite através do sangue de Cristo derramado na cruz. Eu vou repetir, amados, olha, o convite já foi feito, a festa já está preparada, e o seu convite já está no seu nome, e o seu nome foi escrito pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus, aleluias. Você crê nisso? Oh Deus, amados, isso é muito importante. A palavra de Jesus era exatamente para trazer uma reflexão importante. Olha, preste atenção no que está acontecendo. Já existe uma grande festa, esta festa acontecerá no meu reino, e este pão que você tanto anseia comer lá, vai depender se você vai entrar como convidado ou não. Vamos ver então o que João fala, o apóstolo João fala no capítulo 1, dos versos 11 ao 13. Aí Jesus, nós vemos aqui as palavras do apóstolo João falando a respeito de Jesus. E eu poderia muito bem pegar se eu pegasse esse texto aqui de João, do Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 11 ao 13, e colocasse debaixo do texto de Lucas, seria como se fosse um resumo da parábola de Jesus. Olha só o que João fala. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou seja, ele deu o convite. O povo de Israel eram os convidados, mas eles rejeitaram. Mas a nós, que recebemos um novo convite, nós temos o direito de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, aos que têm fé, que se aproximam de Jesus, que se aproximam de Deus, crendo que Ele existe, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é pela minha vontade, nem da vontade do homem, mas é pela vontade, pela expectativa, pela ansiedade de Deus. Ou seja, Deus promoveu a rejeição do povo de Israel para que eu e você estivéssemos aqui hoje, amados. Exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade, então nós estamos aqui hoje, dentro aqui desta igreja, que é somente um espaço físico, que possui uma placa lá fora de denominação, mas tudo isso não importa. O que importa é
o propósito dele, que é a vontade, a expectativa dele, do nosso nome estar escrito no convite, através do sangue de Cristo. Amém? É dessa forma. Veio para o que era seu, mas ele foi rejeitado. Então, a partir do versos 18, nós vemos claramente tal rejeição. O Senhor Deus é o dono da festa, e o povo de Israel são os primeiros convidados, mas nós vemos então que, por 3 pessoas que são elencadas na parábola, as pessoas estavam tão envolvidas com suas coisas, com seus negócios, com seus prazeres, que rejeitaram o convite daquele que era mais importante. Amados, o dono da festa, que é Deus, é muito maior e mais importante de qualquer coisa que nós tenhamos aqui. Tudo, como eu falei, chocolate é gostoso, qualquer prato de comida pode ser delicioso, qualquer festa aí no mundo pode ser boa, mas não se compara à vontade e à expectativa de Deus para as nossas vidas, não se compara para aquilo que o Senhor tem para mim e para você, que é um reino muito maior, que é um local onde nós estaremos ceando com o Pai. A palavra fala que, aos poucos, os primeiros convidados foram rejeitando o convite do Senhor da festa, por conta da religiosidade. Os judeus também não receberam a Cristo, eles não entenderam o propósito, e Jesus foi morto exatamente no momento de Páscoa, já trazendo uma simbologia espiritual exatamente de libertação, de passagem, onde o sangue dele agora estaria sendo proposto passar nos corações, nos umbrais dos corações, para que todo aquele que quisesse ouvir a sua mensagem da cruz, não estivesse mais debaixo do anjo da morte. O anjo da morte representa hoje aqui, representado por Satanás, ele está pairando neste mundo, procurando pessoas que não estão com o sangue de Cristo aspergido em seus corações, exatamente para roubar, matar e destruir, amados. Então a Páscoa tem um significado muito importante para mim e para você. Nós devemos tomar cuidado se nós não estamos rejeitando de alguma forma a Cristo. Agora observe que Jesus aponta, a partir dos versos 21 a 23, que o dono da festa então envia o seu servo para trazer todas as pessoas que se encontravam pelas ruas. Essas pessoas que estão perdidas nas ruas, significam aquelas pessoas que estão fora, vamos colocar, do povo judeu. Então são gentios, somos nós. Então a palavra de Jesus então agora vem a nós, dando oportunidade para que nós possamos aceitá-lo. Então ele fala que todas as pessoas foram convidadas. Neste convite não há acepção de pessoas, ou seja, a pessoa pode ser aleijada, a pessoa pode ser uma pessoa que está lá amargurada, que está rejeitada no mundo, sou eu e você. Ela não faz acepção de pessoas. Essa palavra está agora sendo colocada para nós, para que nós possamos adentrar na festa do dono da festa. Agora preste atenção, o que o Espírito Santo diz a mim e a você. Vindo toda essa rejeição do povo de Israel, nós muitas vezes podemos fazer o juízo. Poxa, como assim? Jesus era o Filho de Deus. Jesus manifestou sinais e maravilhas, sinais, ele curou, ele estava ali curando os cegos, dando vista aos cegos, fazendo que os surdos ouvissem, que os aleijados andassem, os leprosos fossem curados. Como é que este povo de Israel pôde então rejeitar ao Filho de Deus, que já estava prometido pelo próprio Moisés e todos os profetas? Como é que isso aconteceu? Amados, olhemos para nós. Muitas vezes nós não somos semelhantes, nós somos iguais. Não é nem semelhantes, nós somos iguais ao povo de Israel. Jesus continua falando,
Jesus continua manifestando, o Espírito Santo continua presente. E muitas vezes nós temos preguiça de ler a palavra, nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de separar um tempo de oração, de leitura da palavra, um tempo de adoração. Mas é tão fácil participar de uma festa. É tão fácil passar 2 horas num estádio, num jogo de futebol. É tão fácil estar numa confraternização de fim de ano da empresa. Não estou falando que isso é pecado, amém, amados? Eu estou falando que é fácil. Mas quando se fala de separação, quando se fala de eleição, quando se fala de saída, quando se fala de êxodo do Egito, se torna uma coisa muito difícil. E muitas vezes nós somos iguaizinhos ao povo de Israel, ou de uma forma religiosa, ou de uma forma pela desobediência, ou por conta do pecado. Nós estamos também rejeitando ao Mestre da mesma forma. Ele continua falando, e ele continua dizendo a mesma palavra que falou ao profeta: olha, se você me ouvir, se você quiser, mas se você também me ouvir, eu estou pronto a fazer a minha bondade por a sua vida. Eu anseio por isso. Eu tenho expectativa que você viva a minha bondade. Eu tenho expectativa de te dar o melhor nessa terra. Eu quero que você tenha a oportunidade das melhores coisas, mas busque primeiramente o meu reino e a sua justiça. Não inverta. Entenda que a prioridade é estar me ouvindo, que o propósito é esse, e o propósito está além da necessidade. Qual? O que está como prioridade na sua vida? O propósito de Deus ou a sua necessidade, amado? O Espírito Santo está falando para mim e para você: é tempo de Páscoa, é tempo de nós estarmos com o sangue de Cristo nos umbrais dos nossos corações, para que nós possamos ser vistos como igreja eleita. Vejamos que a parábola que o Senhor Jesus termina, ele termina no verso 24, dando uma dura exortação, amados. Essa parábola ele termina da seguinte forma: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, ou seja, aqueles que rejeitaram o convite inicialmente, provarão a minha ceia, ou seja, entrarão no reino de Deus. Essa palavra, irmãos, é uma resposta para o versículo 15, quando aquele homem então se coloca na frente do Senhor e fala: ó, bendito, bem-aventurado é aquele que comer do pão no reino. O Senhor está falando agora no verso 24, olha, preste atenção, que esta festa que eu falei para você, que já está declarada, aberta, que esta festa que já está proposta, que já está acontecendo, já existe convites, vamos colocar assim, disparados aí. Aqueles que rejeitarem este convite não poderão comer do pão. A palavra do Senhor é dura. Como você e eu estamos passando a Páscoa de 2022? Será que o sangue de Cristo está aspergido nos umbrais de nossos corações? Será que o Espírito Santo vê em minha vida e na sua vida identificação de igreja eleita, de convidado que está aceitando o convite para a grande festa no reino de Deus? Eu gostaria de retomar agora, vá lá para Lucas 22, versos 15, nosso verso áureo. Eu acho que hoje eu nem pulei o verso áureo nessa administração, né? Não? Falei? Mas acho que não falei o desejo, né? Tema da administração. O nosso verso áureo diz assim, versos 15: então ele lhes revelou, Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Olha só, é as palavras de Jesus.
ele não só teve um desejo. Eu desejo ansiosamente. Ele está falando assim, olha, não é uma simples vontade, não é um simples desejo. Eu estou assim, olha, não vejo a hora. Eu não vi a hora deste momento, desta última Páscoa acontecer, porque daqui vai passar agora para um tempo de ano aceitável. Olha aí. Amém, amados? Entende que Deus está falando sobre o ano aceitável na nossa igreja? Eu creio que o Espírito Santo se revela de diversas formas para muitas igrejas, mas para a nossa igreja aqui ele está falando a respeito de um tempo novo, uma novidade de vida. Então aqui Jesus está falando assim, é neste momento agora de Páscoa, eu estou ansiando por este momento, porque vai ser estabelecido neste exato momento o quê? Um ano aceitável, onde um tempo vai ter que ser rejeitado, onde um tempo de passado, de escravidão, de algema, de cativeiro, tem que ficar no passado, e eu quero que vocês vivam um novo tempo. Dentro deste novo tempo agora, a ceia de Páscoa não é mais a mesma ceia de Páscoa, amados, não é igual a nossa. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Não é igual a nossa. O jantar de Páscoa dos judeus, amados, era um jantar mesmo, era uma refeição, amados. Não era como nós fazemos aqui não, a ceia. Era uma refeição mesmo, eles comiam muito, eles bebiam muito, eles pegavam um pão, repartiam pão, mas não era um pedacinho de pão não, eles comiam muito pão, muito, muito. Então era um jantar, tinha muita fartura. Mas naquele momento então da última Páscoa, Jesus falou assim, olha, mudou tudo agora, não é simplesmente agora uma lembrança da Páscoa do primeiro êxodo, não, mas agora a partir de agora vocês vão cear, e esta ceia se tornará a ceia do Senhor, não vai mais ser ceia de Páscoa, mas vai ser uma ceia do Senhor, porque agora vocês vão lembrar, vão trazer à memória o que? O corpo e o sangue de Cristo. E é neste momento, quando vocês estiverem trazendo a lembrança do sacrifício de Cristo, o meu sacrifício, vocês vão estar comemorando então a vossa libertação. Então a Páscoa, amados, é muito mais do que uma data comemorativa. A Páscoa, é uma figura espiritual, um simbolismo espiritual da minha libertação, da minha eleição, da sua eleição, do seu chamado. É um simbolismo espiritual da vontade de Deus, da expectativa de Deus sobre a sua vida, para que um dia Ele esteja contigo lá no reino. Amém? O convite já foi preparado, e o convite já possui o seu nome, já possui o meu nome. O sangue do Cordeiro derramado na cruz, foi escrito os nossos nomes. Como você está passando essa Páscoa de 2022? Será que você é visto por Deus como aquele que rejeita o convite? Ou como aquele que aceita o convite? Vejamos o que Deus fala, que o Espírito Santo nos fala também, no livro de Tito, capítulo 2, versos 11. Nosso irmão Tito fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Jesus, ela é manifestada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela é salvadora, ela tem poder de libertação. Agora nós devemos rejeitar todos os convites deste mundo, para que esta graça salvadora seja manifesta como propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Os fascínios deste mundo estão desviando as pessoas da grande festa. Nós temos aqui um exemplo aqui agora na rua. Fascínio do mundo. Bebida, provavelmente tem droga, também música, prostituição pode estar rolando, muita coisa ali. Fascínios do mundo, é a carne.
falando: olha, me tenha como prioridade na sua vida. Mas para quem entende, para quem ouve, para quem quer receber a voz de Deus, existe uma comida que é o melhor desta terra, para minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé, Ricardinho, Natália, vamos cantar. Os convites já foram lançados nessa noite. Não deixe de atender o chamado de Deus. Não deixe de atender a voz do Espírito Santo. Ele te diz hoje, amado, você é eleito, você é escolhido. Não deixe também que as acusações te façam imerecedor. Observe que o dono da festa, após a rejeição dos primeiros convidados, passou então a fazer não acepção de pessoas, não, aqueles não mereciam, então vou buscar aqueles que estão largados na rua, os desprezados, os enfermos, os doentes. E esses aceitaram o convite do dono da festa, amém? Vamos cantar. Já não quero ser igual. Renova-me, oh Deus, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. amém. O Senhor me colocou no coração, eu estava falando com a presbítera Sandra hoje à tarde. Eu tinha sentido de fazer uma ceia aberta. O que é a ceia aberta? Ela é diferente da ceia que a gente costuma fazer no domingo de primícia. Essa ceia é para que todos participem, crianças, quem não é batizado, para todos participarem. Neste momento, através desta santa ceia, nós estaremos estabelecendo o nosso Pessah, a passagem por cima. Nós estaremos colocando o sangue de Cristo nos umbrais de nossos corações, para que nós possamos ser achados como igreja separada, como igreja eleita. Amém? Enquanto a Natália e o Ricardo vão continuar tocando, eu mesmo vou servir hoje. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
entendemos o propósito Teu por nossas vidas, o Teu desejo, a Tua expectativa em todo o tempo de nos aceitar, independente de como nós somos. Sabemos que o Senhor não aprova os nossos erros, não aprova a nossa desobediência e rebeldia. Mas o Senhor anseia por cada um de nós. E entendendo, ó Pai, o propósito pascual de libertação, de passagem, nós ungimos agora este pão e este suco de uva declarando que as nossas vidas pertencem a Ti e que nós viveremos a bem-aventurança de comermos este mesmo pão e tomarmos deste mesmo cálice no Teu reino. Quando um dia estivermos assentados à Tua mesa, onde não mais estaremos vivendo nenhum tipo de cativeiro, nenhum tipo de aprisionamento, de acusação, mas estaremos vivendo sim a Tua glória. Vamos comer do pão todos. Obrigado, Jesus. Podeis tomar também do suco de uva também. Vamos cantar Porque Ele Vive, amém? Quem puder ficar de pé. Aleluia! O Senhor vive! Eita Deus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque O amanhã é o reino. Ele vive, temor não há. Do início. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos pegar do início. Deus enviou Aí, seu Filho amado, vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, a expectativa. me salvar e perdoar. Na cruz morreu, Lá foi escrito o convite para o seu nome. meus Eita pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
tem fim. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Propósito será concluído. Sem medo, então. Oh Deus! Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Carol, põe o convite da célula aí, acho que está na área de trabalho. Amém? Isso feito, convite já para o reino feito, agora tem um convite para a célula da casa da irmã Cida, que está no seu nome também, viu? Está no seu nome, está aqui já? Aí, contamos com você, célula, às terças-feiras, às 20 horas, na rua Maria Paulino da Conceição, número 159, casa da nossa querida irmã Cida, amém? Já tivemos duas, agora vamos para a terceira. Glórias a Deus, aleluia, viu? Tem um convite no nosso, do seu nome, o seu também, viu, Alessandro? Jonathan também, viu? Carol, tem convite no nome de vocês, viu? Ariane, viu? Irmã Miriam também, amém? Convite no nome de vocês. E todos aqueles que também estamos assistindo, quiserem participar, está aí. Rua Maria Paulino da Conceição, número 159, às 20 horas, tá bom? Deus abençoe grandemente. Quarta-feira, Natália, esqueci o nome da igreja de quarta-feira. Dá para você ver para mim, por favor? Quarta-feira nós temos nosso culto da vitória, onde nós temos uma mensagem principal, a vitória sobre as circunstâncias, e nós estamos então passando uma série de mensagens, carta para 7 igrejas. Nós já passamos por 3 igrejas, e a quarta igreja agora, Tiatira, não é tia, não atira na tia, não, é a tia, Tiatira, não atira na tia, não, coitada da tia, a tinha, né? Tiatira, o nome da igreja, é a quarta igreja que João teve revelação de Jesus, a quarta carta escrita por João, né? Através de Jesus, amém? Então, não perca, esteja aqui, eu creio que tem sido bênção. Na última quarta-feira nós demos uma pulada por conta que eu tinha viajado, não dava tempo de trabalhar muito na administração, aí nós convidamos a pastora Fátima, que é a mãe do Ricardo, para estar aqui, amém? Mas nessa quarta-feira agora nós estaremos dando continuidade para que o nosso processo aí, nosso projeto, seja concluído em nome de Jesus, amém? Então, quarta-feira às 19 horas. Amados, traga alguém. Quiser trazer alguém, pode trazer. Nós começamos aqui a primeira meia hora com oração, com intercessão. Falando em oração e intercessão, o último domingo a última sexta-feira, desculpa. A última sexta-feira de abril agora, nós estaremos indo do monte. Então, aí a igreja vai nessa última sexta-feira. Eu espero que todos possam ir novamente, tá bom? Em nome de Jesus. Aí, o que você faz? Já coloca os seus pedidos de orações para que nós possamos estar queimando lá, fazendo uma fogueira santa lá e queimando os nossos pedidos, amém? Nós vamos fazer assim das próximas vezes. É a orientação que o Deus nos deu da última vez, então nós estaremos queimando os nossos pedidos. Tem os pedidos que estão lá arrolados todos juntos, mas também tem os particulares que levam lá também. Amém? Aí domingo, novamente, culto da família, às 17 horas, acho que é só isso, né, Natália? Não estou esquecendo de nada não, né? Amém? Amém? É isso mesmo. Glórias a Deus, vamos ficar de pé. Aí, tá vendo? É o quarto já? É? Amém, amém. Glórias a Deus. Último domingo do mês, amados, nós estamos
vamos colocar assim, com um projeto, né, de chamarmos sempre um missionário para fazer um culto missionário. Né. O mês passado nós não tivemos tempo hábil, aliás, uma falha minha, não tive tempo hábil de procurar o pastor Joiadas para pedir para a missionária Sônia vir, mas dessa vez deu tempo. Então ela estará aqui domingo agora, próximo, então, culto de missões, né? E lembrando a igreja que neste culto de missões nós sempre levantamos uma oferta para abençoar o missionário. A irmã Sônia, eu vou deixar ela falar, lógico, do projeto dela, mas ela tem um projeto muito bonito, muito legal, junto a uma comunidade africana. Então eles levam donativos, abençoam uma comunidade africana lá. É muito lindo ver as fotos deles assim, o trabalho deles é muito legal, poderia dizer descolado, né? E a missionária Dina, aproveitando sobre isso, a missionária Dina, que foi acho que a primeira missionária que nós trouxemos aqui o ano passado, ela está em Israel, ela está trabalhando na documentação para trabalhar lá na Índia. Graças a Deus, parece que a documentação deu certo, e ela já vai estar agora de Israel indo para a Índia, para iniciar lá o trabalho dela lá, que eu não vou ficar falando aqui, não pode ficar falando, o trabalho dela lá, tá bom? Mas estejamos orando, não esqueça, quais são os missionários da igreja? A igreja não tem missionário, nós apoiamos alguns missionários que nós conhecemos. Então, é a missionária Dina, o missionário Raul, que é o filho da Dina, agora nós temos a missionária Sônia, que estará vindo, missões urbanas, que é o pastor Flávio, que é a casa de cooperação, né? Lá em Guaianazes e também em Mogi, Mogi ou Suzano? E também na Baixada. Então, são as pessoas que nós temos intercedido, orado e de alguma forma auxiliado também. Não esqueçam de orar também pelo projeto Maná, que é o projeto que nos cede as cestas básicas para poder estar abençoando a igreja e também lá os haitianos lá, tá bom? Projeto Maná, não esqueça, tá bom? Amém? Vamos orar então e dar a bênção apostólica do Senhor. A bênção, papai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua manifestação, muito obrigado pelo teu propósito concluído em nossas vidas e igreja, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa colocar em nossos corações, ó Deus, lenha na fogueira como foi pregado aqui, para que nós possamos, ó Deus, manter a chama, do teu Santo Espírito, Pai, acesa em todo momento, para que nós possamos entender que a Páscoa não é simplesmente uma data comemorativa, mas Senhor Jesus, sim, um simbolismo espiritual do seu chamado, do seu propósito, da sua vontade e expectativa para nossas vidas. Então te pedimos, ó Pai, que ele seja concluído em nossas vidas integralmente, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz, o amor de Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, igreja que está com o convite preparado, que tem o seu nome escrito, cada irmão e cada irmã, com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Nós vamos em paz e em segurança nos nossos lares. Sê tu uma bênção onde você estiver, porque tu és igreja eleita, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém. Aleluias.